Hoje eu quero conversar com você sobre a avaliação formativa. Diferente da avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, como o próprio nome diz, ela vai formando o aluno ao longo do processo. Então ela está sempre colada, integrada a todo o ciclo de aprendizagem. Antes a gente achava que a avaliação era ponto de chegada. Você planejou, executou, avaliou, bola para frente. E hoje a gente sabe que o processo de aprendizagem ele é um ciclo. Você planeja, executa, avalia, retroalimenta o seu planejamento e também a avaliação formativa, ela faz parte deste ciclo de aprendizagem. Ao mesmo tempo que ela é avaliação, ela também faz parte do processo de ensino. Porque quando eu estou dando alguma coisa, quando eu observo as relações, quando eu faço perguntas, quando eu dou um exercício, é claro que isso está fazendo parte do processo. Eu não tenho ali uma intenção diagnóstica, e sim uma intenção de continuidade desse ciclo de ensino. Então esse é o conceito da avaliação formativa. E agora a gente vai ver como que a gente pode fazer uma avaliação formativa. A avaliação formativa, ela acontece ao longo do processo. Ela não é uma semana de prova, um momento estanque, e ela vale-se de vários instrumentos. Um diálogo, uma conversa, um papo que eu faço com meus alunos pode ser uma avaliação formativa. Por quê? Porque está imbricada no processo, porque está dentro do processo de ensino, ela é um percurso que caminha junto. Quando eu dou um trabalho em grupo, quando eu dou um debate, quando eu trabalho com charges, quando eu trabalho com qualquer instrumento de avaliação, isso é uma avaliação formativa. Existe diversidade de instrumentos. Eu posso trabalhar com prova, eu posso trabalhar com trabalho que o menino vai fazer algum relatório, eu posso trabalhar com portfólio de fotografias, eu posso fazer um trabalho com quadrinhas, eu posso fazer um trabalho de uma receita, quando eu estou fazendo um projeto, por exemplo, uma receita que eu estou fazendo, eu posso naquele momento avaliar na execução se o aluno aprendeu ou não a fazer paridade de medidas. Vejam que eu estou avaliando, que a minha intenção ali é realmente observar, saber se o aluno está acompanhando, mas ela está dentro do processo. Como que eu faço? Eu coloco as minhas intenções. Toda vez que eu vou fazer uma atividade, que eu vou fazer um projeto, que eu vou fazer algo novo, eu devo sempre colocar no meu planejamento alguma coisa que eu vou fazer no meio do processo que vai me permitir avaliar. E o que eu faço com os dados que eu coleto dessa informação, dessa avaliação formativa? Bom, os dados que a avaliação formativa me fornece, elas são pistas preciosas para eu perceber se aquele aluno está acompanhando o processo. Quantas vezes a gente observa que o aluno realmente numa devolutiva, quando ele levanta a mão, quando ele faz uma pergunta, ou quando a gente dá a oportunidade dele falar, dele fazer, dele trabalhar em grupo, dele interagir, ele não está acompanhando. É hora de parar e intervir. E para isso eu preciso de um plano de ação. Eu preciso de um plano de ação para poder fazer intervenção no meio do processo, não deixar chegar no final do processo. E esse plano eu posso fazer um quadro. Eu posso, sempre que eu der uma atividade, eu dei uma aula, por exemplo, e dei um exercício no final da aula. Aquele exercício é formativo, ele não é diagnóstico. O diagnóstico tem uma intenção, tem uma coleta de dados, se aquilo do passado e da matriz que eu dei, ele sabe. Mas você não faz diagnóstico a cada aula, você faz avaliação formativa, formando o aluno ao longo do processo. E você pega aquele dado ali e você faz um plano de ação caso você identifique que a turma realmente está com dificuldade localizada em alguma coisa. E se você identificou que só um aluno está com dificuldade, é hora de você fazer uma estratégia de intervenção localizada para ele, dando um exercício a mais, conversando, dando uma monitoria, selecionando algum tutorial no YouTube de forma que ele vá acompanhando o processo. Quais são os
os instrumentos que eu uso na avaliação formativa. Qualquer instrumento avaliativo depende da sua criatividade e da sua intencionalidade. Você deve se deslocar do instrumento prova, que ele é mais característico na avaliação somativa. Você deve fazer uma diversificação dos instrumentos, como, por exemplo, dar um poema, o aluno ir à frente para recitar o poema e você ter um aluno que vai fazer o papel de plateia e que vai avaliar dentro de uma estrutura, dentro de uma régua que você colocou ali os indicadores e depois o aluno vai se autoavaliar. Na avaliação formativa, a gente também trabalha com autoavaliação. O aluno olhar para si, olhar para o seu desempenho, para as suas potencialidades e olhar para aquilo que ele realmente dá conta de conquistar e o que ele conquistou. Fazê-lo refletir por que ele não alcançou. Então, essa avaliação formativa acontece ao longo do processo, com diversidades de instrumentos e principalmente subsidiando o plano de ação de intervenção, porque sem intervenção nenhum aluno avança. Então é importante que você tenha isso claro. Planejo, executo, avalio, faço plano de ação e faço intervenção. E de novo eu começo o ciclo. Veja aí esse ciclo da aprendizagem que eu estou mostrando para vocês, que é um ciclo muito bacana para você incorporar na sua prática. Bem, que tal então você agora sentar-se e pensar em estratégias de avaliação que estejam em diálogo tanto com o seu componente curricular quanto com a sua intenção educativa. As suas expectativas de aprendizagem estão expressas na matriz lá da BNCC, que provavelmente norteou o seu currículo. Mas dependendo do componente curricular, a gente tem instrumentos diferenciados. Por exemplo, não dá às vezes para usar o mesmo instrumento no componente de matemática e no componente de língua portuguesa. Não dá para usar os mesmos instrumentos lá no componente de educação física e no componente de arte. Ou seja, você vai ter que identificar qual é o melhor instrumento para acompanhar o seu processo de ensinagem. Eu te desejo muito sucesso!